Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se Deus permitir, vamos estudar todo esse capítulo nessa noite. Vamos fazer a leitura à medida que formos avançando no estudo, tá? Então, abra aí em 1 Coríntios 12. E, por favor, deixe a Bíblia aberta ou o celular nessa aba. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus Cristo, nos dê da sua graça nessa hora. Deus Pai, derrame sobre nós o seu amor. Espírito Santo, aplique a sua comunhão a todos nós. Amém. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo e serve ao mundo. Como? Hoje veremos que esse povo faz isso cooperando pelo bem do todo. Cooperando pelo bem do todo. Então, a frase que resume tudo o que nós vamos falar nessa noite é a seguinte: o povo de Deus é o corpo de Cristo. O povo de Deus é o corpo de Cristo, que pelo Espírito coopera pelo bem uns dos outros. Certo? A gente vai desenvolver isso ao longo da noite. Você está diante de 1 Coríntios. Corinto foi uma cidade muito importante no passado, na época do Império Romano. Lá no primeiro século era um grande centro comercial, um grande centro intelectual e também um grande centro religioso, como eram a maioria das cidades ali daquela época. A maioria dos habitantes de Corinto cultuava vários deuses. E fazia isso em vários templos, que eram dedicados a vários ídolos, espalhados por toda a cidade. Foi bem nesse local que o apóstolo Paulo chegou um dia para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Começou pregando a judeus, depois foi pregar a não-judeus. E você vê a narrativa do início dessa igreja lá em Atos capítulo 18. Depois que Paulo prega o evangelho ali, algumas pessoas se rendem a Jesus. Então ele fica naquela cidade quase 2 anos, ensinando aquelas pessoas e treinando liderança. Só que Paulo sai de Corinto, como ele fazia na maioria das vezes. Às vezes porque era expulso da cidade, outras porque ele tinha a intenção de pregar em outras localidades. E quando Paulo sai de Corinto, os problemas vêm até a cidade. E os problemas, na verdade, não são problemas de falsos mestres, mas como toda igreja nova, entre aspas, com crentes recém-nascidos, os coríntios começaram a ter muitos problemas, muitas dificuldades para abandonar o seu velho modo de viver, o modo pagão que eles tinham antes de conhecer a Jesus, e agora seguir a Jesus. Eles começaram a encontrar muita dificuldade nisso. E por essa causa, Paulo, de longe, ouve falar disso, e ele escreve uma primeira carta aos coríntios, tentando resolver algumas questões práticas ali na vida dos coríntios. Só que essa carta gerou mais confusão na cabeça deles, porque gerou muitas dúvidas. Então, temos a primeira carta que Paulo escreve, e aí os coríntios respondem essa primeira carta com uma segunda carta nessa correspondência. Quando Paulo recebe essa segunda carta, ele lê as perguntas, as dúvidas que eles tinham, mas aí os irmãos que levam a carta até Paulo, dizem: Paulo, a coisa piorou lá na igreja. Agora as coisas estão piores. E aí Paulo então se vê impelido a responder à resposta deles. E ele escreve uma segunda carta aos coríntios. Aí os coríntios recebem essa segunda carta e Paulo recebe notícias de que eles agiram bem, de que eles receberam em parte a carta, mas ainda havia outros problemas. Então Paulo escreve uma terceira carta aos coríntios. Essa primeira carta que ele escreveu e a resposta dos coríntios nós não temos acesso. Nós perdemos. As que nós temos são a segunda carta que ele escreve e a terceira, que nós chamamos de primeira e segunda aos coríntios. Portanto, parece que nós estamos numa ligação de telefone e só ouvimos um lado. Mas quando nós lemos primeiro aos coríntios, nós percebemos que há de fato 2 cartas anteriores, a que Paulo escreveu e a que eles responderam. E nessa carta, quando nós lemos essa aqui,
nós percebemos que havia muitos problemas na igreja em Corinto, que Paulo está tentando resolver, que por sinal são muito atuais, muito presentes nas igrejas de hoje em dia. É claro que lá fora, na nossa igreja, não tem nenhum tipo de problema como esse. Deixa eu citar alguns para você. Capítulos 1 a 4, havia divisão na igreja. Divisão por causa de líderes. Um dizia, eu gosto desse líder, quando ele prega eu vou para o culto. Quando o outro prega eu não vou para o culto. Depois, o segundo problema na igreja, a partir do capítulo 5, nós vemos que havia imoralidade sexual dentro da igreja. Uma coisa que não acontecia nem lá fora, nos pagãos, acontecia dentro da igreja. Capítulo 6, haviam processos judiciais entre os irmãos. Então o irmão batia no carro do outro no estacionamento, ao invés deles resolverem, eles iam até um juiz ímpio para resolver a questão. E Paulo disse, vocês estão loucos, que vergonha para vocês. Capítulo 7, haviam problemas em relação ao casamento. Tinha gente querendo fazer jejum sexual lá, por tempo indeterminado, então gente dizendo, não, eu não vou mais ter relações com meu cônjuge. Outros diziam, eu preciso abandonar meu casamento, porque nós dois éramos pagãos, aí eu me converti e o outro lado não se converteu. E agora, como é que eu faço? Eu estou em julgo desigual, né? E aí Paulo tem que resolver isso. Lembrando para eles o que é o casamento, capítulo 7. Depois, capítulos 8 até 10, nós temos um problema muito grave na vida da igreja. Havia alguns irmãos que se consideravam mais fortes na fé. E esses mais fortes na fé, eles não tinham nenhuma paciência com aqueles que eles julgavam ser mais fracos na fé. Eles não tinham nenhum amor com essas pessoas. Então, quando algo afetava a consciência desses irmãos mais fracos, os mais fortes diziam, o problema é dele. Eu vou fazer o que eu quiser porque eu sou livre. E Paulo passa 3 capítulos confrontando isso. Depois, no capítulo 11, nós lemos que havia algumas mulheres querendo se livrar dos seus maridos e tomar frente na vida da igreja, liderar a igreja, às custas do marido. Fica quietinho aí, marido, você vai ficar na tua, quem vai liderar o negócio aqui somos nós. Ainda no capítulo 11, havia panelinhas na igreja. Panelinhas que se expressavam num grupo de ricos e num grupo de pobres. Os mais ricos não se davam com os mais carentes. E a igreja estava dividida entre esses grupos. Dá para tomar um ar? Porque nós chegamos no 8º problema na igreja em Corinto, que é o desse capítulo. A igreja toda se orgulhava de ser uma igreja avivada. Uma igreja cheia de dons do Espírito Santo. E aí, até aí tudo bem. Mas o problema é que essa igreja se considerava tão avivada, a ponto de que alguns consideravam alguns dons superiores a outros dons. Então, se você tivesse alguns tipos de dons, você era mais espiritual do que o outro que não tinha aquele tipo de dom. E qual que é o dom que vocês acham que eles tinham que era o mais importante? O dom de línguas. É óbvio, até hoje a gente tem esse conflito. Era o dom de línguas. Então eles diziam, aquele que fala em línguas é superior àquele que não fala em línguas. O que fala em línguas recebeu o batismo do Espírito, uma segunda bênção. O que não fala em línguas é um crente inferior de segunda categoria. Eles estavam, só para variar, com esse problema na vida da igreja. E é sobre isso que Paulo fala nos capítulos 12 até 14. Ele quer deixar 2 coisas muito claras para a vida da igreja. Primeiro, ele quer deixar claro o que realmente é espiritual. O que de fato é produzido pelo Espírito Santo. E segundo, ele quer deixar claro como isso é muito diferente daquilo que se via na igreja. Eles se orgulhavam de ser muito espirituais, mas na verdade o que eles faziam não era nada vindo do Espírito Santo. Era uma bagunça no culto. Alguns se sentiam superiores aos outros, mais espirituais do que os outros. E então Paulo apresenta no capítulo 12 3 argumentos contra esse problema. Então vão ser os 3 pontos que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. O primeiro argumento de Paulo está nos versículos 1 a 11. E o que ele vai dizer nesses versículos é o seguinte, olha, por meio do Espírito Santo, Deus trabalha através de todos os crentes. Por meio do Espírito Santo, Deus trabalha através de todos nós. Vamos ler versículos 1 até 11 de 1 Coríntios capítulo 12. Assim diz o texto. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos,
conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Primeiro argumento, por meio do Espírito Santo, Deus trabalha através de todos os crentes. Paulo quer aqui que os coríntios entendam que o Espírito de Deus nos atrai e nos conduz até a pessoa de Jesus. Diferente de como acontecia quando os coríntios estavam dentro dos templos idólatras lá em Corinto. Lá naqueles templos, naquelas adorações, as pessoas eram conduzidas por outros espíritos, mas não o Espírito de Deus, como é bem comum hoje em dia, né? E elas se prostravam diante de estátuas mortas, diante de ídolos, porque espíritos malignos as conduziam a fazer isso, e esses espíritos faziam com que essas pessoas tornassem esses ídolos donos de si. Então elas se curvavam diante de um ídolo e diziam, você é o meu dono, você é o meu santo, você é o meu padroeiro, você é o meu rei, e eu vou dar ouvidos ao que o santo, ao que o ídolo diz para mim. Paulo diz, muitos de vocês fizeram isso no passado, mas quando vocês conheceram a Jesus foi diferente. Porque vocês reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas, como dono de todas as coisas. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus atraiu vocês até Jesus e conduziu vocês até Jesus. Isso nos lembra que em nossas vidas sempre haverá algum tipo de Senhor. Sempre haverá algum tipo de dono. Ninguém é dono de si. Por mais que a pessoa diga, eu sou livre, eu faço o que eu bem entendo. Segundo Deus, não. Ou você é escravo de Jesus e quem ocupa o posto de dono da sua vida é Ele. E Ele é o verdadeiro Senhor do mundo, aquele que te trata bem. Ou você está sujeito e é controlado por ídolos mudos. Por ídolos, talvez até mesmo invisíveis, não estátuas, você não se prostra diante de estátuas, mas se prostra diante de coisas, de valores, de bens, e que só causam mal para nós. Mas isso também nos lembra que uma pessoa só é capaz de se submeter ao senhorio de Jesus, como Paulo diz nos versículos 1 a 3, se essa pessoa for guiada pelo Espírito de Deus, se ela for atraída pelo Espírito e se ela for conduzida pelo Espírito até os pés de Jesus. Isso significa que se você não se submete a Jesus como o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, aquele que diz o que você faz e o que você não deve fazer, significa, segundo o argumento de Paulo, que você não tem o Espírito. Se você não se submete a Jesus como Senhor da sua vida, você não tem o Espírito. É algo que mãos humanas não podem produzir. Não podem produzir. Então Paulo continua o argumento dele a partir do versículo 4. E até o versículo 6 ele diz, olha, uma vez que todos nós fomos atraídos e fomos conduzidos até Jesus, nós todos fazemos parte do povo de Jesus, um único povo. E sabe por que é um único povo e não vários povos? Ele diz, porque Deus é um só. É isso que ele afirma, diferente do paganismo, em que até hoje é assim, nós escolhemos os deuses que nós teremos sobre nossas vidas. Hoje em dia é assim, as pessoas escolhem que tipo de religião vão seguir, escolhem que tipos de dogmas vão se submeter, escolhem o santo ao qual vão dedicar a sua vida, escolhem padroeiros, escolhem, enfim. Paulo diz,
Não, nós não somos devotos de ídolos diferentes e por isso vivemos isolados uns dos outros, cada um à sua maneira, cada um do jeito que o ídolo manda. Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Todos temos o mesmo Espírito, todos temos o mesmo Senhor, Jesus, e todos temos o mesmo Deus, o mesmo Pai. E por meio desse único Deus, Paulo diz nos versículos 4 a 6, esse Deus que se revela a nós através do Espírito, do Filho e do Pai, nós fomos capacitados com diferentes dons, para servir em diferentes ministérios ou diferentes serviços, e cumprir diferentes tarefas, diferentes realizações. Eu quero que você perceba aqui, que para Paulo, apesar de ser difícil para que nós visualizemos isso com a mente, para Paulo uma coisa está muito clara: Deus é um só. E esse Deus que é um só, ele se expressa ele expressa essa unidade de três maneiras diferentes, que se relacionam intimamente. Um só Deus, que expressa essa unidade de três maneiras que se relacionam intimamente: Espírito, Senhor e Deus Pai. Interessante porque ele não começa a sequência por Pai, Filho e Espírito, ele começa Espírito, Senhor e Pai. E da mesma forma com que este um só Deus se relaciona pluralmente entre essas três pessoas, Espírito, Filho e Pai, nós também, Paulo está dizendo, nós também devemos nos relacionar uns com os outros, sendo parte de um só povo. Um só povo que se expressa de diferentes maneiras, cada um no seu lugar, cada um do seu jeito, mas é um só. Nós lemos sobre essas várias maneiras diferentes de nos relacionarmos a partir do versículo 7. O objetivo está no versículo 7, ele diz: o objetivo é um fim proveitoso. Ou seja, o objetivo é o benefício comum, é o benefício do todo. Para que a gente chegue lá, nesse objetivo honroso, bom, justo, o bem do corpo, Paulo diz no versículo 7, o Espírito se manifesta, ou o Espírito age, o Espírito aparece em cada um de nós. E de que forma? Você percebe isso nos versículos 8 a 10. Aqui há alguns exemplos de como o Espírito se manifesta. Primeiro ele diz, olha, o Espírito concede a algumas pessoas, ou pelo menos ele diz a uma pessoa, ele concede palavras de sabedoria. A outra pessoa, inteligência, conhecimento, ciência. A outro, o mesmo Espírito concede fé, que também pode ser traduzido por fidelidade. A outro, dons de cura, e ele continua, naquele lá o Espírito se manifesta através de operação de milagres, nesse aqui o Espírito se manifesta através da profecia, naquela ali o Espírito se manifesta a partir de discernimento de espíritos, um discernimento espiritual que os outros não conseguem ter, naquele a variedade de línguas, naquela a capacidade de interpretar essas línguas. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. Não é a todos que o Espírito concede, ou ele distribui todas essas coisas, mas ele diz, mas é a todas as pessoas. A indivíduos específicos, para que todos, cada um com a sua contribuição, todos possamos servir uns aos outros com a capacitação que recebeu do Espírito. Por meio do Espírito, Deus nos tornou um só povo. O Espírito nos tornou o povo de Deus. Mas apesar disso, o mesmo Espírito se manifesta através de nós, através de cada um de nós. O que isso significa? Bom, significa que se você chama Jesus de Senhor, se você faz parte do povo de Deus, e se você tem o Espírito Santo, esse mesmo Espírito atua através de você de alguma maneira. Paulo citou algumas dessas maneiras nos versículos 8 a 10. E você deveria pensar a respeito disso. Mas nós poderemos pensar em outras maneiras que o Espírito se manifesta. Mas o que você não pode ignorar é que é impossível que alguém faça parte do povo do Espírito de Deus e não seja um canal da manifestação desse Espírito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se essas coisas não acontecem por seu intermédio, se nenhuma delas, se o Espírito não age através de você, você deveria estar em alerta, porque pode ser sinal de que você não tem o Espírito. Pode ser sinal de que você não faz parte do povo de Deus. Porque o primeiro argumento de Paulo é, por meio do Espírito Santo, Deus trabalha através de todos os crentes. De todos. O segundo argumento está a partir do versículo 12 até o versículo 20.
O segundo argumento do apóstolo aqui é, por meio do Espírito Santo, todos os crentes são membros do corpo de Cristo. Todos os crentes são membros do corpo de Cristo. Olha o que ele diz, versículos 12 até 20. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos, até aqui, versículo 20, é esse mesmo. Por meio do Espírito Santo, todos os crentes são membros do corpo de Cristo. Aqui Paulo apresenta o resultado de nós termos sido atraídos, conduzidos até Jesus. Ele diz assim, todos nós fomos unidos ao corpo de Cristo. Deixe-me chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós não compreendemos o que realmente significa corpo quando lemos esse capítulo. No primeiro século, a literatura mostra que essa linguagem de corpo era muito utilizada para se referir ao Estado, ao Império Romano. E como era usado? Dizia-se que Roma era um só corpo, um só organismo. O imperador, o César, era o cabeça desse organismo, e cada cidadão do império era um membro diferente desse corpo. Uns eram mais nobres e outros menos nobres. Uns eram mais importantes e outros menos importantes. Esse discurso aqui, na época, se pregava para as pessoas, desde pequenininhas, para fazer com que os membros mais nobres, aqueles que nasciam com mais poderio, com mais dinheiro, os mais poderosos, nunca saíssem do poder. Então, se era dito isso para a criança, e a criança entendia, bom, se eu nascer rico, vou morrer rico. Ao passo que aquele que era filho de escravo, ouvia, bom, eu sou um membro desse corpo inferior e eu nunca vou sair dessa condição. Então é bom que eu esteja humilde, é bom que eu não tente chegar a outro patamar, é bom que eu me contente com a vida que eu tenho e contribua com o império do jeito que eu puder. Mas não é assim que Deus vê a igreja. Por isso Paulo utiliza a mesma ideia de corpo, que era muito comum para os leitores dessa época, mas ele apresenta um outro significado de corpo. Para ele, a humanidade toda se perdeu desde a queda de Adão, e como nós já falamos alguns domingos até agora, em Jesus Deus refaz a criação, Deus refaz a humanidade. Jesus Cristo é o primeiro homem dessa nova humanidade, uma humanidade perfeita. E quando nós cremos em Jesus, confessando Jesus como Senhor, que é a linguagem desse capítulo, nós passamos a fazer parte desse novo mundo. Nós passamos a fazer parte dessa nova criação, mesmo que ainda estejamos presos nesse velho corpo, mas por dentro nós somos regenerados. Por dentro nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus. E dessa forma, nós somos chamados a espelhar a imagem de Jesus a esse mundo, a verdadeira humanidade, para que esse mundo perceba quem é Jesus, e não só isso, mas perceba o que nós deveríamos ser, mas o pecado não permite que sejamos. Então, nesse sentido, nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós mostramos a essa velha criação, esse mundo aqui caído, como serão os homens na nova criação. E o que é, ou quem nos inseriu nessa nova humanidade? Quem que foi que nos colocou nessa nova criação? Quem foi que nos incluiu em Cristo? Paulo diz isso no versículo 13. O Espírito Santo. Ele diz, todos nós fomos batizados pelo Espírito e todos recebemos do Espírito para beber. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, para que você entrasse no corpo de Cristo,
para que você fizesse parte da nova criação, dessa nova humanidade, Deus mergulhou você no Espírito. Ele encharcou você do Espírito. E para que você permaneça nesse corpo diariamente, Deus te dá de beber do Espírito todos os dias. Por isso, nesse corpo, nessa nova humanidade em Cristo, não há pessoas mais importantes do que outras. Não há grego, não há judeu, não há escravo, não há senhor. Todos são iguais em importância. Não é como é no Estado, não é como a nossa sociedade até hoje prega. Aquele que é rico sempre vai ser rico, e aquele que é pobre tem que ficar pobre para o resto da vida. O que Paulo está dizendo, não, em Cristo todos somos iguais. O único importante nesse corpo é Jesus. É o único importante. Nós só fazemos parte de quem Ele é. Nós fazemos parte da humanidade perfeita. E é por essa causa, a partir do versículo 15, Paulo diz que nenhum membro desse corpo deve se considerar superior do que os outros, mas da mesma maneira nenhum membro deve se considerar inferior que os outros, porque eles fazem parte do corpo de Cristo. E nesse corpo de Cristo, primeiro, é Deus quem decidiu a função que cada um vai ter, apesar de que todos são iguais em importância. E segundo, Deus colocou cada um exatamente no lugar que Ele queria. E aí Paulo usa uma linguagem diferente aqui para comunicar o que ele está querendo dizer. Ele diz, olha, o fato do pé não ser mão, ou do ouvido não ser olho, não significa que eles sejam inúteis para o corpo. Se todos fossem apenas olho ou ouvido, nós não teríamos um corpo, só teríamos olho e ouvido. Em Cristo todos temos a mesma importância. Todos nós fomos atraídos, fomos batizados e somos mantidos em Cristo pelo mesmo Espírito. Não é mérito nosso. Mas isso não significa que nós não tenhamos funções diferentes, porque Deus decide a função de cada membro dentro do corpo. Essas funções diferentes não servem para mostrar para nós e para os outros que nós somos mais importantes que eles, mas para que juntos nós formemos um só corpo, onde cada parte vai participar e cada parte é importante. Por isso, aqui uma palavra direta para o seu coração. Se você acha que é mais importante do que o outro no corpo de Cristo, ou se você acha que é menos importante que o outro no corpo de Cristo, porque os dois sentimentos podem acontecer. Achar que é superior ou achar que é inferior. Se você acha isso, só porque você fala, ou porque você lidera, ou porque você serve de uma maneira diferente do outro, isso é sinal de imaturidade. Isso é sinal de ignorância. Você não conhece o que Deus diz a respeito do corpo. Você precisa aprender mais sobre o que é fazer parte do povo de Deus. Esse é o segundo argumento de Paulo. Por meio do Espírito Santo, todos os crentes são membros do corpo de Cristo. Todos. E todos são importantes por causa disso. O terceiro e último argumento dele está a partir do versículo 21. Que é o seguinte, por meio desse Espírito, por meio do Espírito Santo, cada membro do corpo deve cooperar em favor uns dos outros. Olha o que ele diz a partir do versículo 12, nós vamos ler até o versículo, a partir do versículo 21, vamos ler até o versículo 30. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês
são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Por meio do Espírito Santo, cada membro do corpo deve cooperar em favor uns dos outros. Como nós já vimos, a partir do versículo 21, para os romanos a ideia do corpo, lembra disso? A ideia de corpo transmitia a imagem de que se você ocupava um alto cargo no governo, um alto cargo no exército, é porque você é mais valioso, você é mais honroso do que os outros. Em consequência disso, algumas vidas eram consideradas mais dignas que outras. Ou seja, se você ocupa um alto cargo e a sua vida é mais valorosa que a do outro, então se o outro não está nesse cargo, se o outro está inferiormente, está numa posição hierárquica abaixo de você, então essa vida pode ser desprezada. Essa vida pode ser dispensada. Essa vida é inferior. É por esse motivo, talvez, que alguns jovens, no auge da sua ignorância, da sua tolice, quando saem para curtir a vida, quando encontram pessoas como nós temos encontrado às quintas-feiras, dormindo ao relento, esses jovens pensam que suas vidas valem mais do que aquela vida. E nós sabemos de vários casos de espancamento, de pessoas que ateiam fogo em moradores de rua. Por que se faz isso? Porque não se considera aquela vida digna como a vida da sua mãe, do seu pai, como a sua própria vida. Essa mentalidade de que algumas pessoas são mais importantes que outras ainda está presente na nossa sociedade. Isso poderia ser e é verdade no mundo pagão, mas não dentro do povo de Deus. Porque para Deus, no corpo de Cristo, todos os membros, ele diz aqui, todos são honrosos e todos são necessários igualmente. Nenhum membro tem o direito de dizer assim, olha, você é diferente de mim, você é inferior a mim, por isso o corpo já não precisa mais de você. Sabe o que você poderia fazer? Pode ir embora. Nós vamos ficar muito bem sem você. Porque você é inferior, a sua presença é desprezível no nosso meio. Que contribuição você traz? Há uma linha de pensamento em liderança que diz assim, você deveria se aproximar só de pessoas que te produzem algum tipo de benefício. Se a pessoa não faz isso, ela é desprezível e pode ser desprezada. Essa é uma mentalidade pagã e satânica. Porque o que Deus está dizendo, não. Olha os versículos 22 e 23, todos são necessários, especialmente aqueles que nós mais escondemos, para que os outros não vejam. Você sabe do que Paulo está falando, se coloca mais roupa e mais proteção em alguns membros do seu corpo. Na verdade, ele diz no versículo 24, as partes do nosso corpo menos apresentáveis ao público, essas que nós escondemos como as nossas partes íntimas, ele está dizendo, não são escondidas porque nós consideramos essas partes menos importantes. Pelo contrário, nós fazemos isso porque nós valorizamos muito essas partes. Nós não queremos que todo mundo fique vendo as nossas partes. Por isso que a gente esconde. E Paulo está dizendo exatamente isso. Para o Estado romano, o César, o imperador, era a parte mais nobre, era a parte mais honrosa de todo esse corpo de Roma. Por isso, o imperador ele não podia ficar aparecendo em público, ele não podia andar numa rua sem que houvesse toda uma carreata, sem que houvesse toda uma proteção. Talvez você viveria a sua vida em Roma inteira e não veria o imperador, porque o imperador era escondido, porque ele era a parte mais importante do império, e se alguém matasse o imperador, todo o império ficaria ameaçado. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, César era o mais importante, por isso ele se escondia de todos. E sabe de uma coisa? Aos olhos de Deus, ele preferiu esconder os que ele mais honra. Aos nossos olhos, alguns podem parecer, Paulo diz isso, podem parecer mais fracos, podem parecer mais desonrosos que outros, mas para Deus eles são importantes, especialmente os que aparecem menos. Especialmente aqueles que ficam mais quietinhos. Para Deus, Ele escolheu honrar essas pessoas. Todos os membros são necessários e honrosos. Por isso tem duas palavras aqui. A primeira aplicação é para você que aparece mais.
Não porque você brilha estrelinha. Às vezes tem uns que são assim, quer aparecer. Mas talvez a função que você ocupa, muitas vezes te coloca na frente. Talvez o tipo de serviço que você executa, você sempre está na frente, sempre está liderando, sempre está conduzindo, está aparecendo mais. A palavra para você é: não se considere maior que os outros. Não despreze aqueles que aparecem menos. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Não é a última bolacha do pacote. Você não é mais importante que os outros. A segunda palavra é para aqueles que aparecem menos. Talvez você não tenha tanto talento para lidar com o público, com estar à frente das coisas, e você fica mais quietinho, quietinha. A palavra para você é: tenha consciência da sua importância. Você é tão importante quanto aqueles que estão aparecendo mais. Mas você também deveria servir. Porque Deus diz: eu vou usar o que aparece mais e vou usar o que aparece menos. O Espírito vai se manifestar nos dois. Você não deveria se esconder atrás dos outros, porque tem gente que se esconde. Tem gente que diz: mas eu não tenho esses talentos, essas habilidades, então é melhor ficar na minha. Não, o que Deus quer que você faça é sirva. Sirva, descubra aonde, mas sirva. E pare de se considerar menor que os outros, porque Deus quer usar você também. Como diz a nossa irmã Gi, deixa Deus te usar. É o que Deus quer fazer com você. Paulo explica por que Deus decidiu fazer essas coisas. Ele fala isso no versículo 25. Ele diz: para que não haja divisão no corpo de Cristo. Até porque Deus não é dividido, né? Pelo contrário, o alvo é que todos cooperem. O alvo é que todos cooperem igualmente, um pelo bem do outro, da mesma forma com que acontece entre o Espírito, o Pai e o Filho. E ele diz no versículo 26, o plano de Deus é que todos contribuam pelo bem de todos, ao passo que se um membro sofre, todos sentem a dor desse membro, e todos são afetados pelo sofrimento dele. E se um membro é honrado, todos recebem benefícios disso, todos se alegram por ele ter sido honrado. Deixa eu usar isso aqui de uma maneira mais clara ainda. Quando você está com dor de dente, é só dizer: dente, desliga essa dor aí que eu vou dormir aqui, é isso? Não, todo o corpo sofre. Todo o corpo fica atormentado com aquilo, clamando para que a dor passe. Da mesma maneira, quando o ouvido está escutando uma música que você gosta, uma música legal, todo o corpo quer balançar também. Não é assim? É o ouvido que está recebendo, mas todo o corpo é afetado. Quando está frio e você sai naquele solzinho da manhã, é a pele quem está recebendo o calor do sol, mas o corpo todo é afetado com isso. Quando você saboreia um prato gostoso, é a sua boca, é a sua língua, o seu paladar que está saboreando aquilo, que está se alimentando, mas todo o corpo recebe o benefício daquilo. O alvo de Deus é que, quando o pé se machucar, que a mão vá lá e faça o curativo. O alvo de Deus é que, quando a cabeça doer, os pés levem essa cabeça até o hospital para que seja tratada. E se eu não fui claro o suficiente, agora eu vou ser o mais claro possível para que você entenda. Deus quer que você cuide do outro, na dor do outro. E Deus quer que você se alegre com momentos de vitórias pessoais do outro. Não dá para ser mais claro que isso. Quando o outro tem um problema, quando o outro tem um pecado, quer você queira, quer não queira, o problema é seu. E uma hora ou outra esse problema vai atingir a sua vida. Então você deveria ajudar o seu irmão a resolver esse problema. Da mesma maneira, quando o outro faz algo bom, quando o outro é elogiado por isso, mesmo que não pareça, você faz parte daquilo, porque você é irmão dele, e você serve aquele irmão para que ele possa desempenhar a função dele. Então você deveria se alegrar, você deveria celebrar com ele, ao invés de ser invejoso, ao invés de ser orgulhoso e pensar: eu devia estar naquele lugar, eu devia estar recebendo aquele aplauso. Você está, porque ele faz parte do mesmo corpo que você. Todos devem contribuir pelo bem de todos. Isso significa que cada membro é diferente um do outro e faz coisas diferentes no corpo. Paulo explica isso no versículo 28. E ele alista 4 tipos de ofícios aqui. Ele fala de apóstolos, de profetas, mestres e operadores de milagres. E depois ele apresenta 4 tipos de dons espirituais. Ele fala o dom de cura, o dom de ajuda, de administração e o falar em línguas. Esses são alguns exemplos de que há uma diferença dentro do corpo, porque Deus não conferiu essas coisas a todos de propósito. Ele diz: não são todos que fazem isso. Interessante, né? Não são todos que falam em línguas. Não é isso que se busca hoje, não é isso que se buscava em Corinto. Ele fala: não, nem todo mundo vai falar, não.
Interessante. Deixe-me fazer um breve comentário aqui sobre esse versículo. Nós temos acesso aos verdadeiros apóstolos e profetas quando nós abrimos a nossa Bíblia. Apóstolos e profetas estão aqui registrados. Todos nós reconhecemos quando alguém tem, entre aspas, o dom de ajudar pessoas, de administrar recursos ou administrar pessoas também. Mas eu quero te fazer uma pergunta para que te deixe uma pulguinha, se transforme num elefante atrás da orelha. Onde estão os operadores de milagres? Porque estão na mesma lista. Onde estão os dons de cura? Estão na mesma lista que os de administração. Onde estão os dons de falar em línguas? Aí talvez alguém diga, não, Batista, você esqueceu, está aqui, está no nome, está na placa. Essas coisas são só para os lá de fora, só para os irmãos das igrejas pentecostais, aqui dentro não. Será? Será que nós escolhemos aquilo que convém? Bom, dessa lista de 4, só 3 a gente vai ter na igreja batista, tá? O Espírito vai usar esse quarto lá, aqui não. Será que muitas vezes nós não enjaulamos o Espírito? Nós não dizemos para ele, você vai agir do jeito que a gente quiser aqui. Pensemos mais sobre isso, quem sabe quando nós estudarmos 1 Coríntios, numa exposição do livro todo. Mas eu te convido a ler o capítulo 12, 13 e 14 novamente em casa, porque Paulo vai responder sobre como isso deveria acontecer na igreja. Terceiro e último argumento, por meio do Espírito Santo, cada membro do corpo deve cooperar em favor uns dos outros. O povo de Deus é o corpo de Cristo, que pelo Espírito coopera em favor uns dos outros. Nós sabemos disso porque vimos que por meio do Espírito Deus trabalha através de todos os crentes. Isso porque todos eles são membros do corpo de Cristo. E por essa razão cada um deve cooperar em favor uns dos outros. Talvez você esteja perguntando, por que eu faria isso? Olhe novamente para os versículos 4 a 6. Porque há um só Deus, há um só Espírito, há um só Senhor, que trabalham juntos pelo seu bem. Juntos pelo meu bem, juntos pelo nosso bem. Esse Deus nos atraiu para Ele, nos livrando dos ídolos. Esse Deus nos incluiu em Cristo. Esse Deus nos mantém nesse corpo por meio do seu Espírito. Será que seria demais que esse Deus te pedisse que você fizesse as mesmas coisas uns pelos outros? Seria demais que Deus pedisse para que trabalhássemos juntos pelo bem do todo? Talvez você tenha uma desculpa ou duas. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu me sinto incapaz de ajudar os outros. Bom, é por isso que esse Deus te capacitou com dons do Espírito. Aí você usa a segunda desculpa. Mas como é que eu posso usar esses dons para servir pessoas diferentes de mim? Pessoas estranhas, pessoas esquisitas, e que às vezes eu nem gosto dessas pessoas. Bom, sabe qual é a resposta para essa desculpa? O que vem depois do texto, que eu separei para ler na minha conclusão. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 31 desse capítulo, e ele vai até o capítulo 13, eu vou ler só até o versículo 7 do capítulo 13. Olha o que diz. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para usar os dons que o Espírito te conferiu, você vai precisar amar. Senão todo o serviço que você vai executar vai valer de nada, vai ser inútil. E que amor é esse? Você vai lembrar que amor é esse, o amor verdadeiro, quando você olhar para uma pessoa que tem todas essas características a partir do versículo 4. Quem é essa pessoa que é paciente, é bondosa,
não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhosa, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Quem é a pessoa que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade? Quem é que tudo sofre? Quem é que tudo crê? Quem é que tudo espera? Quem é que tudo suporta? É Jesus Cristo. A definição de amor, a pessoa de Jesus. Ele te trata assim, todos os dias. E Ele te convida a agir dessa maneira em favor dos outros. Certa vez um pastor, na hora da música, quando a igreja está toda virada para o projetor, ele não cantava olhando para a letra. Ele virava de costas para a letra e olhava para a congregação cantando. Um jovem achou isso esquisito. E depois de alguns cultos, chegou no pastor e falou: pastor, por que na hora da música você não olha para a letra, mas fica olhando para as pessoas? O pastor diz assim: porque nessa hora eu estou vendo Cristo. Eu estou vendo o corpo de Cristo. Eu estou vendo Jesus. Quando esse povo está uma só voz cantando para Ele. Queridos, que ao olhar para nós, o mundo veja Cristo. Não só quando estamos cantando, mas quando estamos trabalhando em prol do reino. Aqui dentro, de casa em casa e na rua, servindo a esse mundo. Amém?